pessoal, bom dia, né? Bom estar com vocês aqui novamente, né, para mais uma aula. A gente vai trocar algumas experiências, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho da febre amarela. Vou estar dividindo a aula em duas partes e a gente vai falar um pouquinho, né, da febre amarela que está surgindo novamente muitas perguntas, muitas dúvidas, e a gente vai estar falando. E qualquer coisa que vocês tiverem de dúvida, podem estar mandando um e-mail para a gente aí, ou aqui para o Telesaúde, ou para o meu próprio e-mail, e a gente vai tentar responder. Então, a doença, né, da febre amarela é uma doença infecciosa, febril aguda, imunoprevenível, cujo agente etiológico é transmitido por artrópodes, né, e que possui dois ciclos epidemiológicos de transmissão distintas, silvestre e urbano. Então, do ponto de vista etiológico, clínico, imunológico e fisiopatológico, a doença é a mesma. Então, reverte-se da maior importância epidemiológica por sua gravidade clínica e elevado potencial de disseminação em áreas urbanas. Então, o agente etiológico, né, que a gente tem aí na figura, então é um vírus, né, da febre amarela, é um arbovírus protótipo do gênero Flavivírus, da família Flaviviridae. Então, essa aí é uma fotinha para vocês visualizarem, né, porque muitas vezes as pessoas têm curiosidade de conhecer um vírus, né, e a gente só pode ver através de fotos, né, através de microscópios bem avançados para a gente conseguir visualizar. Então, quando a gente fala do vírus, a gente vai ver que existem os hospedeiros, né, e o reservatório. Então, no ciclo silvestre da febre amarela, os primatas não humanos, no caso os macacos, são os principais hospedeiros, né, e amplificadores do vírus. Então, o homem ele participa como um hospedeiro acidental, né, dentro desse ciclo, e no ciclo urbano o homem é o único hospedeiro com importância epidemiológica. Então, dentro desse contexto de hospedeiro e reservatório, a gente vai ter essas duas formas, na forma silvestre e na forma urbana. Então, os mosquitos são considerados os verdadeiros reservatórios do vírus, né, da febre amarela. Uma vez infectados, permanecem assim durante toda a vida. Então, apenas as fêmeas transmitem o vírus, pois o repasto sanguíneo tem como intuito prover nutrientes essenciais para a manutenção dos ovos e, consequentemente, completude do ciclo gonotrófico. Então, o que a gente pode entender desse ciclo? Não somente, né, para a febre amarela, mas para a grande maioria dos vírus que os mosquitos transmitem, eles, uma vez infectado, a fêmea vai ter essa ação de estar infectando. Aí a gente vai ter a infecção vertical, né, que essa fêmea vai estar passando para os seus descendentes, né, o vírus que ele compõe. Já tem estudos demonstrando que não somente elas conseguem transmitir uma patologia, né, um vírus, mas como vários. Então ele pode, febre amarela e dengue, por exemplo, ao mesmo tempo. Então ela pode estar transmitindo também para suas gerações futuras. Então, a transmissão também ocorre de forma vertical, como eu acabei de falar, na qual as fêmeas dos mosquitos podem transferir o vírus para a sua prole, favorecendo a manutenção do vírus na natureza. Então, se a gente perceber que a quantidade de ovos que uma fêmea pode colocar durante o seu ciclo reprodutivo é muito grande, então ele vai ter uma quantidade de mosquitos que irão ser contaminados, seja macho ou fêmea, e vão estar também causando e repassando para os seus futuros descendentes. Então, por isso que quando a gente fala de prevenção, né, do foco dos mosquitos de um modo geral, independente do mosquito que esteja na região, é que a gente tenha cuidados, né, na nossa casa, evitando deixar a água parada, né, nos locais, né, mais próximos da nossa casa. Então, o modo de transmissão. Então, o vírus é transmitido pela picada dos mosquitos, transmissores infectados. Então, não há transmissão de pessoa a pessoa. Então, uma pessoa não consegue passar para outra, a não ser que o mosquito venha e
pique a pessoa infectada e transmita para a outra que esteja ali no mesmo ambiente. Então, no ciclo urbano, a transmissão ocorre a partir de vetores urbanos, no caso o Aedes aegypti, né? Então, são infectados. Então, para a gente entender um pouco do ciclo, a gente vai visualizar, né, as duas formas. Então, a gente vai ter a forma do ciclo silvestre e a forma do ciclo urbano. Então, o macaco que está lá na natureza, né, que vai estar infectado, o mosquito vem, pica o macaco, então ele vai se tornar, né, um potencial agente que vai estar infectando o homem. Então, o homem retornando para a cidade, ele vai estar sendo, né, o portador desse vírus, e aí ele vai fazer o quê? Passa para o mosquito, que é, no caso, o Aedes, e o Aedes vai estar saindo e contaminando as outras pessoas. Então, o nosso ciclo, ele funciona dessa forma. Na natureza, né, que vai ter o mosquito, né, que vai estar picando o macaco, e o homem, quando ele vai lá na natureza, né, na parte silvestre, ele vai ser contaminado e ele traz para a cidade, né, também. Né, é uma forma dele estar transmitindo essa doença para a gente ter uma epidemia. Ok? Então, a gente acaba visualizando isso. Então, no ciclo silvestre, os transmissores são mosquitos com hábitos estritamente silvestres, sendo do gênero o Haemophilus, né, e os Sabetes. São os mais importantes na América Latina. No Brasil, tem as espécies, né, Haemophilus, Jantinomys, destaca-se na transmissão, embora o Haemophilus leucoceleanus também ganhando importância na última década. Então, a gente tem vários mosquitos aí que vão estar transmitindo. Outras espécies já foram encontradas naturalmente infectadas com vírus da febre amarela e possivelmente participam de formas secundárias na transmissão, tais como o Haemophilus, né, Albomaculatus, os Sabetes, né, Glaucodeamum, os Sabetes Chloropterus, os Sabetes cyaneus, os Sabetes soperi. Então, algumas espécies, né, documentadas com uma infecção pelo vírus, como o Aedes serratus, o Aedes scapularis e o Pseudophora, né, feroz. Então, necessitam de mais estudos para definir a sua importância na epidemiologia da doença. Então, aqui algumas figuras para a gente visualizar dos mosquitos, né, no caso dos vetores. Então, a gente vai ter o Aedes, né, que é bastante conhecido por todos nós, que a gente vê que ele não transmite somente a febre amarela, mas dengue, né, chikungunya e zika. Então, a gente vê entre outros aí também. Então, o Haemophilus, né, que tem também, que a gente visualiza muito na nossa região, e os Sabetes também. Então, são os principais vetores, né, da febre amarela. Então, período de incubação, né? Então, ele vai variar de 3 a 6 dias, embora se considere que possa se estender até 15 dias. Vai depender muito do organismo da pessoa, né? Mas em forma geral é de 3 a 6 dias, tá? Mas tem alguns casos, já relatos, que ele se estendeu até 15 dias. Então, o período de transmissibilidade, então, compreende 2 ciclos, né? Um intrínseco, que ocorre no homem, e outro extrínseco, né, que ocorre no vetor. Então, a viremia humana, ela vai durar no máximo 7 dias e vai de 24 a 48 horas antes do aparecimento dos sintomas, até 3 a 5 dias após o início da doença. Então, período em que o homem pode infectar os mosquitos transmissores. Então, quando eu falei do ciclo, a gente consegue entender quando a gente visualiza esse período de transmissibilidade. O homem, né, por estar tentando o organismo combater, né, ele ainda não consegue fazer um sistema imunológico, como que o sistema imunológico haja bem rápido, né, ele vai ter essa viremia. Então, é o período em que o mosquito, se picar esse homem, ele vai estar
transmitindo mais para frente. Então, muito importante quando a gente vai fazer a anamnese do paciente, ver se ele foi para algum local, né, que tenha riscos, né, de contaminação, se essa pessoa foi vacinada, se ela não foi. Então, quando a gente for lá fazer a nossa consulta, é muito importante a gente verificar o histórico dele, porque muitas das vezes a gente vê algumas pessoas que vão, principalmente na época do Araguaia, né, mês de julho, que é época de férias, então as pessoas vão para as regiões do Araguaia, em toda a sua extensão, e não se vacinam, e podem acontecer de ter o risco de contaminar. Então, e aí ele perde esse período, porque muitas vezes ele é contaminado, então quando ele vem, não sabe o que aconteceu, mas aí a gente, pelo histórico, a gente tem uma noção do período em que ele esteve. Então, pela viremia, a gente consegue saber. Então, no mosquito, após um repasto, né, com o sangue infectado, o vírus migra para as glândulas salivares, onde se multiplica depois de 8 a 12 dias de incubação. Então, a partir deste momento, né, a fêmea do mosquito é capaz de transmitir o vírus amarílico até o final de sua vida, que é de 6 a 8 semanas. Né? Então, para a gente entender um pouquinho, o mosquito ele vai estar girando aí em 6 a 8 semanas de vida. Né? Então, esse período é o período em que ele pode estar transmitindo, né, para qualquer pessoa. Então, é importante a gente saber que quando a gente vai na nossa casa, verifica no quintal, né, lá se tem água parada, às vezes a gente fala para as pessoas, todas as vezes você tem que ir uma vez por semana fazer a limpeza, né, porque pode acontecer desse ciclo, né, ser alterado por algum motivo, mas ela sempre vai ser de 6 a 8 semanas, que é o prazo em que ela vai estar infectando outros indivíduos. Por isso que é importante a gente, uma vez por semana, estar limpando a nossa casa. Então, a suscetibilidade e imunidade. Então, a suscetibilidade é universal. A infecção confere imunidade duradoura. Então, o indivíduo, uma vez contaminado, ele vai ter imunidade duradoura. Então, os filhos, né, de mães imunes podem apresentar imunidade passiva e transitória durante os 6 primeiros meses de vida. Já tem estudos demonstrando que a criança, tanto é que na próxima aula a gente vai estar falando um pouco da vacina, vocês vão entender isso melhor, mas os recém-nascidos, né, até 6 meses de vida, eles não adquirem febre amarela pela imunidade passiva, né, que é a da mãe. Então, por isso que o Ministério da Saúde sempre, pelo novo esquema, né, que a gente vai estar falando na próxima aula também, de dose única, a criança somente vai tomar aos 9 meses. Em casos, né, de surto e tudo mais, a gente vai abaixar essas crianças tomar com 6 meses. Mas, nesse período menos de 6 meses, não existe nenhum relato, né, de crianças que adquiriram febre amarela, né, por não estar vacinado. Então, manifestações clínicas. Então, o quadro clínico tipo caracteriza-se por manifestações de insuficiência hepática e renal, tendo em geral aspectos bifásicos, com um período inicial prodrômico, né, que é a infecção, e um toxêmico, que surge após uma aparente remissão e em muitos casos evolui para o óbito em aproximadamente uma semana. Então, por isso que é importante, quando a gente visualiza o nosso paciente, verificar exatamente o que ele está sentindo, como que ele está sentindo, né, quais são as queixas dele, para o mais rápido a gente fazer o diagnóstico, tá? Para a gente evitar que se prolongue esse diagnóstico. Então, o período de infecção, ele vai durar cerca de 3 dias, tem início súbito, né, e sintomas inespecíficos como febre, calafrios, cefaleias, né, dor de cabeça, lombalgia, mialgias generalizadas, prostração, náuseas e vômitos. Então, é muito importante a gente estar atento aos sinais e sintomas, porque muitas vezes a gente pode confundir com outras patologias, né, virêmicas. Então, às vezes o indivíduo pode estar com dengue, com chikungunya, né, mas existem fatores específicos de cada uma. Então, é muito importante a gente ver, porque muitas vezes o paciente chega lá e fala, nossa, eu estou com dor em toda parte do corpo, né, as mialgias generalizadas, ele está prostrado, está com náusea e vômito. Então, isso são indicativos
de todas essas patologias que eu falei. Então é muito importante quando a gente verificar, minuciosamente observar se a pessoa está um pouco mais amarelada, se já está começando a ter essas alterações de bilirrubina. Então é importante a gente estar vendo isso, que é uma das características que a gente vai retirar, né, de outras patologias e deixar específico da febre amarela. A remissão ocorre declínios da temperatura e diminuição dos sintomas, então provocando uma sensação de melhora no paciente, dura poucas horas, no máximo 1 ou 2 dias, né? Então é um tempo bem curto. Período toxêmico, né? Reaparece a febre, a diarreia e os vômitos têm aspecto de borra de café, instalando-se o quadro de insuficiência hepatorrenal, caracterizado por icterícia, oligúria, anúria e albuminúria. Então, acompanhando de manifestações hemorrágicas, gengivorragia, epistaxis, otorragia, hematêmese, melena, hematúria, sangramentos em locais de punção venosa e prostração intensa, além de comprometimento dos sensórios, com obnubilação mental e torpor, com evolução para coma e morte. Então, no período toxêmico, a gente já vai estar com um período mais avançado, então a gente vai estar com um paciente um pouco mais grave, e aí a gente vai ver algumas ações que ele vai ter, principalmente hepática, né, que a gente vai ver a coloração do indivíduo mudando, né, então a gente já começa a ver vômitos, diarreias mais intensos, né, com aspecto de borra de café, que vão alterar o quadro clínico do paciente. Então é muito importante a gente estar observando isso. Por isso que eu falei, quando a gente faz a anamnese, a gente observa tudo que tem dentro do contexto, para a gente não perder nenhum tipo de informação, porque o quanto antes a gente perceber essas informações, mais fácil será o diagnóstico e o tratamento desses indivíduos. Então, o pulso se torna mais lento, apesar da temperatura elevada. Então, essa dissociação pulso-temperatura é conhecida como sinal de Faguet. Então, é muito importante a gente observar sinais vitais, é importantíssimo a equipe de enfermagem não deixar passar em nenhum momento, né, de verificar os sinais vitais, principalmente temperatura. Tá? A gente observa que o paciente às vezes tá com febre, né, e a gente não observa, porque fica um período muito longo de perceber, né? Muitos lugares também não verificam o pulso, deixa de lado na hora de fazer a verificação dos sinais vitais. Então é muito importante a gente ter por completo os dados do paciente. Então, os diagnósticos laboratoriais. Então a gente vai ter os exames específicos, então a gente vai ter sorologia realizada pelo método de captura de anticorpos, IgM, né, pelo método ELISA, junto com a avaliação dos dados clínicos e epidemiológicos, considerando reações cruzadas e inespecíficas. Então, outros métodos de sorologia podem ser utilizados como teste de inibição da hemaglutinação em amostras pareadas com um intervalo de 15 dias da primeira para a segunda coleta, ou a gente fazer o IgG ELISA, né, e requerem apoio dos dados clínicos e epidemiológicos para concluir o diagnóstico. Então, pelo histórico, junto com o exame específico, a gente vai estar sabendo. Aí a gente vai fazer o IgG ou o IgM para a gente estar realizando. O médico, já quando ele solicita, ele já vai estar solicitando os dois, né, para ele ter um amplo aspecto do resultado. Então, a pesquisa, né, de vírus em cultura em célula, na fase inicial da doença, para isolamento viral ou detecção de genoma do vírus, né, pela técnica de reação em cadeia de polimerase, né, de transição reversa, RT-PCR, em amostras de sangue ou de tecidos conservados em ultra baixas temperaturas. Então, a detecção de antígeno viral, imunohistoquímica, né, pode ser realizada em amostras de tecidos, principalmente do fígado. Então, conservadas em temperaturas ambiente, em formalina tamponada a 10%. Então, os exames histológicos do fígado apresentam lesões sugestivas, né, de febre amarela, como a necrose medulobular ou médio sazonal
e a presença de corpúsculos acidófilos, né, de Coulson. A gente verifica que nós temos no LACEN, né, que é o laboratório central, que tem todos esses exames que a gente precisa fazer. Então vocês podem estar encaminhando para o laboratório. Se tiverem dúvidas de como coletar esses materiais, vocês podem estar ligando lá no laboratório central, no LACEN, e solicitando eles as informações mais específicas desses dados, né? De como coletar, de que maneira armazenar, porque o mau armazenamento dos materiais, seja sangue ou, né, outro material, para fazer, no caso, uma histologia, é importante a gente estar dando o destino correto, né, de forma correta, de maneira correta, para que não dê resultados errados, né, falsos positivos ou falsos negativos. Então, muito importante a gente utilizar os materiais corretos, né, de forma adequada, o manuseio e o transporte, porque muitas vezes você coletou bonitinho, arrumou lá, deixou tudo organizado, mas na hora de transportar, aí ele veio tudo de forma errada. Então é importante a gente estar vendo a maneira correta. Então, se não tem ninguém no município que saiba fazer, o pessoal do LACEN, eles dão até treinamento se vocês solicitarem para que vocês façam de forma correta. Então, os exames complementares e inespecíficos, alguns exames inespecíficos são realizados e conhecidos como provas de função hepática e renal. Então, as provas de função hepática buscam avaliar, manejar os pacientes com disfunção hepática, né? Então, visando detectar a presença da doença, né, hepática, fazer diagnóstico diferencial com outras doenças, avaliar a extensão da lesão do tecido hepático e orientar nas condições do tratamento. Então, a gente vai ver de que forma que isso vai sair no resultado para a gente poder estar informando melhor. Então, as formas leves e moderadas da febre amarela são de difícil diagnóstico diferencial, pois podem ser confundidas com outras doenças infecciosas que atingem o sistema respiratório, digestivo e urinário. Igual eu falei para vocês, existem alguns exames que são mais específicos e outros são de forma diferencial. E como eu falei que existem algumas patologias que são bem próximas, né, do quadro clínico, e é importante muitas vezes a clínica sobressair aos exames. Então muitas vezes a gente vai ter um diagnóstico mais clínico do que realmente de uma forma laboratorial. Então, as formas graves com quadro clínico clássico ou fulminante devem ser diferenciadas de malária por Plasmodium falciparum, né, a leptospirose, além de formas fulminantes de hepatites, febres hemorrágicas, né, de etiologia viral, dengue hemorrágica, outras arboviroses, sepsemias e outras doenças com cursos icterohemorrágicos. Igual eu falei para vocês, existem quadros clínicos bem próximos um do outro e que podem confundir. Então, muito importante quando a gente for estar verificando exatamente, né, o que o paciente está sentindo, de que forma, né, que a gente vai estar conduzindo, porque muitas vezes a gente, com um resultado de exame não muito conclusivo, né, a gente às vezes se perde, e aí é importante a verificação do quadro clínico do paciente, porque a gente pode ver que existem várias formas, né, de quadros que podem ser quadros de outras patologias e acabar confundindo na hora do diagnóstico. Então, o tratamento, né, é apenas sintomático, com cuidadosa assistência ao paciente, que sobre a hospitalização deve permanecer em repouso com reposição de líquidos e das pernas sanguíneas, quando indicado. Então, nas formas graves, o paciente deve ser atendido em unidade de terapia intensiva, com vista a reduzir as complicações e os riscos de óbito. Então, a gente tem que perceber de que forma que esse paciente está se sentindo, para que a gente tente, ao máximo, não fazer com que esse paciente entre dentro de uma unidade de terapia intensiva. Muitas vezes ele chega na nossa unidade de saúde e ainda com um quadro que dá para se reverter e não deixar esse paciente ir. Então, hidratar bem o paciente,
né, que é uma forma que a gente vai ter, porque ele vai ter percas de líquidos pela febre, né, pela diarreia, pelo vômito. Então a gente tem que estar repondo esses líquidos de uma forma que não desidrate e não acelere o processo de desidratação, que é um dos itens que vai estar levando esse paciente também para a UTI. Então, características epidemiológicas, né? Então, o ciclo silvestre é endêmico nas regiões tropicais da África e das Américas. Em geral, apresenta-se sob a forma de surtos, com intervalo de tempo que podem variar de 3 a 7 anos, alternados por períodos com menor número de casos. Então, em virtude da irregularidade no tempo entre os intervalos epidemiológicos, não é possível afirmar que apresenta um aspecto clínico. Então, em geral, na população humana, o aparecimento de casos tem sido precedido de epizootias de primatas não humanos, né? Então, a gente verifica que tem mais casos nos macacos do que nos seres humanos. Então, desde 1942, não há registro no Brasil de forma de transmissão pelo Aedes aegypti, ciclo urbano da febre amarela. Então, os casos confirmados, né, após 1942 são resultados de transmissão silvestre. Então, aqueles dois ciclos que a gente falou, né, ciclo urbano e ciclo silvestre. Então, os focos endêmicos até 99 estavam situados no estado da região norte, centro-oeste, né, e áreas pré-amazônicas do Maranhão, além de registros esporádicos na parte oeste de Minas Gerais. Então, entre 2000 e 2008, observou-se uma expansão da circulação viral no sentido leste e sul do país, detectada em áreas classificadas há várias décadas como silenciosas. Então, em outubro de 2008, procedeu-se a uma nova delimitação, a qual levou em conta vários fatores. Então, evidência da circulação viral, ecossistema, né, as bacias hidrográficas e vegetações, corredores ecológicos, transmissão de pessoas, tráfico de animais silvestres e critérios de ordem operacional e organização da rede de serviços de saúde, que facilitam os procedimentos operacionais e logísticos no município. Então, a gente percebe que vai tendo uma modificação, né, epidemiológica em todo o aspecto, né, que a gente visualiza dentro do sistema. Então, foram redefinidas duas áreas no país, áreas com recomendação de vacinação. Então, são áreas que têm que ser vacinadas, correspondendo àquelas anteriormente denominadas endêmicas e de transmissão, com a inclusão do sul de Minas, até então considerada área endêmica, né, de risco potencial, e áreas sem recomendações da vacina. Então, correspondendo basicamente às áreas endêmicas, incluindo também o sul da Bahia, o norte do Espírito Santo, né, que antes eram consideradas áreas endêmicas de risco potencial. Então, se a gente observar nesse mapinha aqui, a gente vê as áreas de risco, né, da febre amarela. Então, as áreas que a gente considera, né, dessa cor mais escura, são áreas que são recomendadas se vacinar, né, todo mundo. Então, toda a população tem que estar vacinada. Então, as áreas que estão mais amareladas aqui são áreas sem recomendações de vacina. Então, não tem necessidade de estar vacinando. Mas se a população dessa área for vir, né, para a outra parte do país onde há recomendação vacinal, essa população que não é vacinada, ela tem que se vacinar antes de vir. Então, pelo menos 10 dias antes da viagem para essa região, para evitar qualquer tipo de contaminação. Senão ele começa a levar lá para onde não se tinha casos, né? Então, a vigilância epidemiológica, então ela vai estar, né, com o objetivo de reduzir a incidência de febre amarela silvestre, impedir a transmissão urbana, detectar oportunamente a circulação viral para orientar as medidas de controle. Então, esses são os principais objetivos da vigilância epidemiológica. Então, definição do caso humano. Então, suspeito. Então,
O indivíduo com um quadro febril agudo, até 7 dias, de início súbito, acompanhado de icterícia e ou manifestações hemorrágicas, residentes e ou procedentes de áreas de risco para febre amarela ou de locais com ocorrências de epizootias confirmadas em primatas não humanos ou isolamento de vírus em mosquito vetores. Então, nos últimos 15 dias, não vacinados contra a febre amarela ou com estado vacinal ignorado. E a gente observa muito que a população, eles não guardam o cartão de vacina. Então, é muito importante, quando a gente for estar vacinando essa população, informá-lo da importância do cartão vacinal, porque muitas vezes a gente está ali com uma suspeita e o indivíduo não sabe se foi vacinado, não tem um cartão. Então, são informações que vão deixar um pouco a gente perdido em algumas orientações. Então, é muito importante a gente estar verificando isso também. Então, em situações de surto, recomenda-se adequar a definição de caso suspeito, tornando mais sensível para detectar o maior número possível de casos. Então, levando-se em conta o amplo aspecto clínico da doença. Então, confirmado, Então, critério clínico laboratorial, todo caso suspeito que apresente pelo menos uma das seguintes condições: isolamento do vírus, da febre amarela e detecção do genoma viral. Então, lá no laboratório detectou, é caso confirmado. Detecção de anticorpos da classe IgM pelas técnicas de Mecke-Elisa em indivíduos não vacinados ou aumento de 4 vezes ou mais no título de anticorpos pela técnica de inibição da hemaglutinação em amostras pareadas. Achados histopatológicos com lesões nos tecidos compatível com febre amarela. Porque muitas vezes no exame histológico a gente vai observar que esse indivíduo está com lesões no fígado, por exemplo, e que não são compatíveis com febre amarela. Então ele pode ter outra patologia. Então é muito importante a gente ver e verificar que se esse exame for compatível com a febre amarela, e aí tem o diagnóstico de confirmado. Também será considerado, caso confirmado, o indivíduo assintomático ou oligossintomático, originando de buscas ativas que não tenha sido vacinado e que apresente sorologia de Mecke-Elisa positiva ou positividade por outra técnica laboratorial conclusiva para a febre amarela. Então, a gente vai verificar que a gente tem níveis que podem ser assintomáticos, mas ele pode estar com a febre amarela. Critérios de vínculos epidemiológicos. Então, todo caso suspeito de febre amarela que evolui para óbito em menos de 10 dias, sem confirmação laboratorial, em período e área compatível com o surto ou epidemia, em que outros casos já tenham sido confirmados laboratorialmente. Então, é importante também a gente ver esse vínculo epidemiológico. Então, é importantíssimo o enfermeiro, ele está por dentro da epidemiologia. Então, saber os dados do município, saber os dados do estado, das cidades mais próximas em que você está, para saber se está tendo algum tipo de surto ou se teve algum aumento, em alguns casos. Aí eu não falo somente para a febre amarela, mas a gente fala para as outras também, para ele saber se está chegando próximo, do município dele, porque muitas vezes no município vizinho está tendo um aumento, às vezes não muito considerado por enquanto, mas ele pode se tornar um aumento depois bem amplo, que vai estar atrapalhando, que pode chegar na sua cidade, porque a gente sabe que cidades próximas sempre tem pessoas indo e vindo o tempo inteiro, a gente fala, por exemplo, por Goiânia, que Goiânia é uma cidade que tem muitas cidades próximas, então ele tem Aparecida, Trindade, Goianira, Inhumas, então são cidades que a população vem trabalhar em Goiânia e acabam levando, e muitas vezes o indivíduo que trabalha nessa região não tem um conhecimento epidemiológico e não sabe o que está acontecendo na cidade vizinha. Então é muito importante estar por dentro. Então a equipe epidemiológica tem que saber o que está acontecendo. Então os dados são muito importantes, não somente
para estatística, mas para ser analisado também. E muitas vezes a equipe epidemiológica deixa isso de lado. Mas está acontecendo lá, ou eu nem quero saber o que acontece na região vizinha. E muitas vezes aquela região pode estar fazendo. Então a gente pode montar estratégias para inibir, para que essa ação dessa patologia não ultrapasse de um município para outro. São estratégicas epidemiológicas que a gente pode estar utilizando também. Tem descartado. Então, os casos suspeitos com um diagnóstico laboratorial, negativo, desde que comprovado que as amostras forem coletadas em tempo oportuno para a técnica laboratorial realizada, ou caso suspeito com um diagnóstico confirmado de outra doença. É o que eu falei para vocês. A gente tem que coletar a amostra de forma correta, no tempo certo, porque se você passa do tempo de detecção, fica mais complicado a gente chegar ao diagnóstico, e demorando muito tempo o paciente pode ir a óbito. E na óbito, aí depois a gente vai perder um paciente que poderia ter sido salvo ali a tempo, com um diagnóstico mais preciso. E aí, no caso de descarte também, a gente tem que observar outras ações. Então, foi confirmado para outra doença, então a gente já tem um descarte, mas aí a gente vai tratar o paciente por essa outra patologia. Notificação, então a doença é de notificação compulsória e imediata, portanto todo caso suspeito deve ser prontamente comunicado por telefone, fax ou e-mail às autoridades, por se tratar de doença grave com risco de dispersão para todas as áreas do território nacional e mesmo internacional. Então, as notificações devem ser registradas por meio do preenchimento da ficha de investigação de febre amarela, do Sistema de Informação de Agravos, de Notificação, o SINAM. Então, a obrigatoriedade da notificação imediata, a Organização Pan-Americana de Saúde sofreu alteração com o Regulamento Sanitário Internacional de 2005, que passou a vigorar em todo o mundo em 2015 de 2007. Então, é obrigatório a gente fazer a notificação, independente de qualquer coisa. É só uma suspeita? Não importa, notifica, tá? Depois a gente vai fazer o descarte ou não dessa notificação. Se foi diagnosticado com outro, há o descarte, mas se for confirmado, já está tudo organizadinho. Então, nesse contexto, a notificação dos casos suspeitos às autoridades internacionais ocorre a partir de uma avaliação de risco por meio de instrumento da decisão aplicado pelo Ministério da Saúde. Então, o Ministério da Saúde ele vai informar se vai ou não para notificações internacionais, para as autoridades internacionais. Então, não cabe a nós fazer a notificação e o Ministério vai definir. Então, os instrumentos podem classificar o evento em emergência de saúde pública, de importância nacional ou internacional e determinar as necessidades de notificar os órgãos internacionais de saúde. Então, por isso que é importante, quando eu falei para vocês, que a gente tem que estar visualizando o que está acontecendo em todos os municípios, epidemiologicamente. Porque pode acontecer, como aconteceu, por exemplo, com o Zika vírus, na região Nordeste, o Ministério da Saúde ter que intervir em algumas ações. Então, a gente tem que estar notificando, porque muitas vezes o Ministério da Saúde pode nos auxiliar, mas a Secretaria Municipal e a Secretaria Estadual também pode nos auxiliar, não chegando a tanto. Tá? Então, é muito importante a gente verificar no nosso município, nos municípios vizinhos, porque a gente pode fazer uma cooperação e não deixar que a patologia se alastre. Então, a investigação, E imediatamente após a notificação de um ou mais casos de febre amarela, deve-se iniciar a investigação epidemiológica, pois o caso pode significar a existência de um surto, o que impõe a adoção de medidas de controle em tempo oportuno. Então, a ficha de investigação da febre amarela contém os elementos essenciais a serem coletados em uma investigação de rotina. Então, é muito importante, quando a gente for preencher, não deixar nada em branco, tá? Sempre preencher por completo, para evitar que fique algum viés de erro dentro da ficha. Então, todos os seus campos devem ser criteriosamente preenchidos, mesmo quando a informação for negativa. Então,
os itens, né, os outros itens, observações podem ser incluídos conforme as necessidades e peculiaridades de cada situação. Então, não deixem em branco, viu, gente? Tem que estar colocando todos os itens. Foi negativo? Não tem problema. Anota, tá? Para que o sistema não fique falho em nenhum item. Então, aqui a gente tem um exemplo da ficha de notificação, tá? Então, você vai conseguir preencher todos os dados, o nome, o tipo de notificação, todos os aspectos que a gente vai estar falando do paciente, endereço, até para a gente poder fazer a busca desse paciente, caso ele abandone o tratamento, ele mude para algum lugar, a gente tem que também ter esses dados de informação. Né? Então, aqui a gente pode entrar no Sinan. Se alguém ainda não tiver o acesso, né? Aí tem o portal, né, do Sinan, que vocês podem estar acessando e visualizando, que ele vem dando todas as orientações para que você faça a sua ação. Então, a ficha de notificação, se precisar ser impressa, você tem aí. Então, ele vem explicando passo a passo. Você pode entrar em todas essas partes dos links que estão sempre de forma, né, a demonstrar, como aqui no slide anterior, a gente vai acessar, né, o site, né, a gente visualiza aqui. A partir disso, você consegue navegar. Então, ele vem explicando desde o funcionamento do Sinan, o que é o Sinan, calendário epidemiológico, né, as enquetes que o Ministério coloca também para a gente visualizar, né, e os itens que a gente quer. No caso aqui a gente está falando de febre amarela, então ele vem falando. E ele costuma deixar todos os dados, né? Então aqui a gente tem todas as informações, então a ficha de notificação, né, investigação, né, institucional, né, de preenchimento de ficha de notificação e investigação, tem alguns dicionários, né, eles ainda estão implementando o caderno de análise, mas aqui a gente consegue visualizar também os downloads, que vocês podem baixar todos os downloads, né, tudo que tem de patologias, falando sobre a patologia que vocês querem, vocês podem também. E dados epidemiológicos, como eu falei para vocês, porque a partir do momento que a gente nutre o sistema, eles vão se tornar uma forma da gente visualizar dentro dos dados epidemiológicos. Então eu vou saber quais são as regiões que está tendo mais casos. Então pode acontecer da gente estar tendo muito surto, por exemplo, no estado de Goiás? Pode. Então através dos dados que a gente vai estar retirando aqui do Sinan, então eu consigo ter informações. Então os dados epidemiológicos sempre vão estar disponíveis para a gente estar visualizando. Então vocês podem acessar o site e sempre que vocês tiverem dúvida também, vocês podem entrar em contato com o pessoal, né, da vigilância lá de Brasília mesmo. Então da unidade técnica de vigilância, né, de doenças transmissão vetorial. Então qualquer dúvida que vocês tiverem, lá eles têm um e-mail, vocês entram no site, mas vocês podem ver que aqui também tem no próprio site que eles colocaram, né, tem os e-mails que vocês podem entrar em contato e os telefones. Então, na dúvida, sempre perguntem, né, se vocês quiserem entrar em contato com o Ministério da Saúde, pode entrar, mas entrem com a Secretaria Municipal também, né, para vocês terem acesso. Mas na dúvida, né, pesquisem para que vocês não se percam dentro desse contexto. Bom, pessoal, o que eu tinha para falar para vocês hoje é isso, né? Espero que vocês tenham gostado da aula e aqui ficou a bibliografia que a gente utilizou. Como eu falei para vocês, vocês podem estar acessando ao site, né, no portal, e aí no portal vocês têm esse acesso. Então, obrigado pela atenção e até a próxima aula.